Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar aqui com vocês mais uma aula de Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo, tá? A lei aí número 50/91, tá bom? Gente, essa é a nossa 10ª aula. Se você não assistiu às outras 9, vai aparecer para você um cardzinho aqui, vai lá. Nós já falamos de vários conteúdos importantíssimos, indispensáveis na sua preparação, tá bom? Não deixe de assistir as outras aulas. Para quem já assistiu, nós vamos estar iniciando hoje aqui, vamos falar sobre o tempo de serviço, né? Como é contado o tempo de serviço dos funcionários públicos aí do município de São Gonçalo. Mostrando para vocês aí rapidinho os nossos contatos, tá? O destaque aqui é o nosso grupo do Telegram, tá? Nesse nosso grupo aqui do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, você entrando nesse grupo, você é atualizado dos nossos materiais, das nossas aulas, tá bom? Você fica por dentro aí de tudo que nós estamos fazendo. Tá aí para você todos os nossos contatos, do Zap, do e-mail, Instagram, Facebook, né? O nosso site, tudo aí para você poder estar aí conhecendo um pouco mais dos nossos materiais, tá bom? Gente, temos também materiais aí legal para o seu concurso que a gente fez, várias questões comentadas de noções básicas de políticas educacionais, temos questões aí comentadas de História e Geografia de São Gonçalo, de Estatuto, de Lei Orgânica, de Informática, de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Português, tá? Assim, conteúdo bem completo aí para sua preparação. Se você se interessar pelos nossos materiais, fica ligado aí comigo que no final da aula eu vou retornar e vou explicar um pouquinho mais para vocês aí dos materiais que nós estamos disponibilizando para o seu concurso, tá bom? Material de estudo aí para você, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa aula. Eu tenho que começar com uma correção, eu vou fazer uma correção de um erro, né, que eu cometi lá na aula 7, quando eu falei do artigo 25, eu não falei do inciso 3º, eu acredito que no momento em que eu estava montando os slides, por algum motivo esse inciso se perdeu, né, acabou não entrando no slide, e aí durante a aula, como eu não vi esse inciso, não percebi esse salto, eu não falei sobre ele, mas é indispensável que a gente fale sobre ele, tá bom? No artigo 25, que é lá na nossa aula 7, você que já assistiu, você que não assistiu, assista, né? Nós falamos sobre o estágio probatório, lembra? Estágio probatório. Como é que se dava o processo aí de finalização desse estágio e de estabilização, né? Quando o servidor sai do estágio e passa a ser um funcionário efetivo, tá? Aí estava falando do parecer, né? Que no final dos 3 anos de estágio, que lá no estatuto é 2 anos, mas na Constituição é 3, tá? No final desse período, o chefe imediato do servidor, ele vai enviar a avaliação que ele fez do servidor para o secretário da pasta. Como você está fazendo um concurso para a Secretaria de Educação, né? Ele vai enviar o parecer, a avaliação dele para o secretário de Educação. E o secretário de Educação, né? Baseado, né, na avaliação que foi feita, ele vai expedir um parecer, tá? Então vamos lá. Aqui está o chefe imediato. A gente já vai entrar na aula de hoje, tá, gente? Esse pedacinho aqui é uma correção de um tópico que ficou faltando lá na nossa aula 7, quando a gente falou do estágio probatório, tá bom? Então, o chefe imediato, ele vai enviar, tá, uma avaliação. A avaliação dele, para quem? No caso, você está fazendo concurso para a Secretaria Municipal de Educação. Então, ele vai enviar para a SME, tá bom? A SME vai fazer um parecer, tá? Um parecer. E vai enviar esse parecer para... Eu vou botar aqui SMA, porque aqui no Rio é assim, a Secretaria Municipal de Administração. Vai mandar para o setor de RH, para o setor de pessoal da prefeitura, tá bom? Esse setor vai receber esse parecer. Se o parecer for favorável à permanência desse servidor no seu cargo,
a SMA simplesmente vai lá e vai ratificar e aí o servidor vai ser efetivado, tá bom? Vai ser aprovado no estágio probatório e vai ser efetivado. Porém, se esse parecer não for favorável, tá? For contra a permanência desse servidor, for contra, aí a SMA vai notificar o servidor, tá aqui o servidor, e ele vai ter que apresentar uma defesa, tá? Uma defesa. Ele vai ter o direito de se defender. Peraí, eu tô sendo reprovado no estágio, deixa eu me defender, tá? Se ele julga que está sendo injustiçado. E ele vai ter um prazo de 10 dias para fazer isso, tá? Ele vai ter um prazo de 10 dias para apresentar a defesa dele. Aí a SMA pega a defesa e pega o parecer e avalia e aí ela decide, tá? E aí ela vai decidir, tá? Se esse servidor vai ser ou não efetivado, entendeu? Então vamos lá. Se a chefia, a Secretaria de Educação, no seu caso, que está fazendo concurso para educação, se ela aprovar, né, a secretaria lá do seu setor, se ela aprovar o seu estágio e dizer, não, ele foi aprovado, ele deve ser efetivado, tranquilo, vai para a SMA lá, para a parte de recursos humanos, e a parte de recursos humanos vai ir lá e confirmar, e aí vai publicar e você é funcionário público. Beleza, estatutário, tranquilo, né? Mas se a secretaria que você pertence disser que você não deve continuar no trabalho, que você não está apto ao cargo, e sugerir que você deve ser exonerado, deve ser retirado do serviço público, aí você vai ter 10 dias para apresentar a defesa. E aí a secretaria lá de recursos humanos vai pegar a sua defesa, vai pegar o parecer que é contrário à sua permanência, vai comparar lá os fatos e vai decidir se você permanece ou não. Entenderam? Então é isso que está falando aqui o inciso 3, que nós, né, equivocadamente acabamos atropelando na nossa aula 7, mas que não pode faltar no seu estudo, tá bom? É o artigo 25, inciso 3, diz assim: se o parecer for contrário à permanência do servidor, dar-se-lhe-á conhecimento deste, ou seja, ela vai informar para ele, tá? Para efeito de apresentação de defesa escrita. Olha o prazo, gente, guarda prazo, porque as bancas gostam de prazo, tá? No prazo de 10 dias, tranquilo? Ele vai ter 10 dias para se defender, guarda esse pedacinho aí para não ter complicação na sua prova, se vier alguma questão, tá bom? Beleza? Então agora sim nós vamos entrar no tópico de hoje, da aula de hoje, tá? Que a gente vai falar do tempo de serviço, tá? Como é contado o seu tempo de serviço, né? Você dizer assim, depois de 3 anos eu termino meu estágio probatório, tá? Como esses 3 anos são contados? Quais são os dias que contam e quais são os dias que não contam, né? Quando você vai fazer lá o seu tempo de serviço mínimo lá para se aposentar, como é que vai ser contado esse seu tempo de serviço, né? Como é que vai ser essa contagem? Então, essa parte do estatuto vai falar disso daí, tá? Claro que o dia que você está trabalhando, está lá dando o seu expediente, está em atividade, aquele é um dia, está contando para o seu tempo de serviço, isso é óbvio, tá? Mas existe algumas vezes em que você não vai estar trabalhando efetivamente, não vai estar lá no seu cargo, lá no exercício do teu cargo, mas ainda assim vai estar contando como tempo de serviço, tá? Entenderam? Então vamos lá. O dia que eu vou trabalhar, eu sou funcionária do município do Rio, trabalho numa escola, dou aula. O dia que eu tô lá dando a minha aula, é claro que aquele dia conta para o meu tempo de serviço, certo? Com certeza, sem dúvida. Mas existem dias em que eu não estou lá dando aula, né? Vai ter algumas situações em que eu não vou estar lá dando aula, que eu não vou estar no exercício do meu cargo, mas ainda assim, esse tempo que eu vou estar fazendo alguma outra atividade vai contar como tempo de serviço, vai contar como se eu estivesse lá dando aula, tá? E é isso aí que você precisa entender nessa parte da matéria que a gente vai trabalhar, tá? Quando é que conta e quando não conta tempo de serviço. Para aposentadoria, para licenças prêmios, né? Que tem uma licença, a gente vai falar das licenças, você vai ver que tem uma licença que é dada por causa do tempo de serviço, a cada período ela é dada, para fins de contagem do estágio probatório, enfim, uma série de coisas, tá bom? Então vamos lá.
O artigo 33 começa a falar disso aí. Diz assim, olha. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, tá? Não é em meses, não é em anos, é em dias. Que serão convertidos em anos, tá? Considerando um ano como 365 dias. Ou seja, a cada 365 dias completos de trabalho, né, de tempo de serviço, vai ser convertido em um ano, tá? O que isso quer dizer? Se você tomar posse em 1º de agosto, tomei posse em 1º de agosto, tá? No próximo 1º de agosto, se tiver transcorrido aqui 365 dias certinho, né, entre um 1º de agosto e outro, aqui você vai computar um ano de trabalho, tá? A cada 1º de agosto você vai estar completando, né, a cada 365 dias de tempo de efetivo trabalho, você vai estar computando mais um ano de serviço, tá bom? Nesses 365 dias, não vai contar, por exemplo, algumas licenças. Se você tirar alguns tipos de licença, não vão contar, vai ser interrompido, tá? Vai ter alguns afastamentos do trabalho que vão interromper essa contagem. E vai ter alguns tipos de afastamento do trabalho que não interrompe. Então é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Vamos lá. Ó, artigo 34. Olha o artigo 34. Diz, ó, além das ausências aos serviços previstas no artigo 151, são consideradas como efetivo exercício o afastamento em virtude dele. Vamos lá, para a gente poder não perder nada, gente. Se você estiver afastado do trabalho, não estiver exercendo o seu cargo, em regra, o seu tempo de serviço vai estar interrompido. E só vai ser retomado quando você voltar ao trabalho. Isso é uma regra. Mas existem as exceções de alguns tipos de afastamento que quando você tiver esses tipos de afastamento que a lei vai dizer, o seu tempo de serviço não vai estar interrompido, vai continuar sendo contado, mesmo que você não esteja no exercício, entenderam? Então a gente vai estudar as exceções, tá? A regra é, se eu não estou exercendo o meu cargo, o meu tempo de serviço não está sendo contado. Mas vai existir algumas razões pelas quais, se eu me afastar, ainda assim eu afastada, o meu tempo de serviço continua contando, tá bom? Então vamos ver quais são essas exceções. Primeiro aqui fala do artigo 151, e eu coloquei aqui o artigo 151 para a gente ver, tá? Sem prejuízo do vencimento, direitos e vantagens, o servidor poderá ausentar-se, do serviço, tá? Por um dia para doação de sangue. Então, se você for doar o seu sangue, né, for lá um dia no Hemorrio para fazer a doação de sangue, você recebe lá um formuláriozinho, um papel, apresenta esse papel na repartição onde você trabalha, e aquele dia, além de você não ser descontado, tá? Não vai valer como falta, você não vai ser descontado em nada, nem nas vantagens. Se você recebe alguma gratificação por dia de alimentação, transporte, enfim, não vai ser descontado, tá? Então você não vai ter nem desconto, e esse dia que você foi doar sangue, você não estava lá exercendo o teu cargo, mas você foi doar sangue, conta como se você tivesse trabalhado, tá? Conta como tempo de serviço para aposentadoria e para outras vantagens, tá bom? 2 dias para se alistar como eleitor, tá? Então, se você precisar ir até o TRE para regularizar o seu título de eleitor, fazer seu alistamento, você pode tirar até 2 dias para fazer isso sem ser prejudicado. E esses dias que você estava lá resolvendo essa situação de eleitor, vão valer como dia trabalhado, vão valer como se você estivesse de fato trabalhando. Você não vai ter nenhum prejuízo, tá bom? 8 dias consecutivos quer dizer que já vou falar sobre isso. Vamos terminar para a gente entender. Em razão de falecimento do cônjuge, então se morrer, né, seu marido, sua esposa, Deus me livre, né, mas se morrer, você vai ter direito a esses 8 dias consecutivos, tá, de ausência do trabalho. Companheiro, você pode não ser casado no papel, mas se você vive junto com a pessoa e a pessoa falece, você também pode usufruir desses 8 dias, tá? Pais, filho, enteado, né, menor sob guarda ou tutela e irmãos, tá? São parentes bem próximos.
Se falecer, você tem direito a 8 dias de ausência do serviço. Isso é que a gente chama de nojo, tá? Essa licença a gente chama de nojo. É nojo mesmo, nojo, tá? Que é a licença do luto. Eu acho que é a licença que ninguém quer tirar de jeito nenhum, né? Mas se precisar, tem, tá? Mas olha o que tá falando, consecutivos, tá? São 8 dias consecutivos. Quer dizer o seguinte, faleceu na quinta, tá? A partir da quinta eu me ausento do serviço, certo? Ó, sexta, sábado, domingo, ó, 1, 2, 3, 4, segunda, terça, quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na outra quinta eu retorno, tá? 8, aliás, na sexta seguinte, né? Então, assim, faleceu aqui, eu retorno aqui. Isso quer dizer que é consecutivo, é que sábado e domingo já estão contando nesses 8 dias, tá? Não desconta sábado e domingo. Sábado e domingo já conta nesses 8 dias. Então, se houver esse tipo de falecimento, Deus me livre, mas se acontecer na sua vida, na sua família, enfim, você como funcionário vai ter direito aí a 8 dias de ausência do seu trabalho, 8 dias consecutivos, tá? Vai incluir feriado, final de semana, tudo já está incluso aí. Não vai parar de contar, não. Vai contar já como esses 8 dias, tá bom? Vamos lá. Então, esse artigo 151 aqui, ó, todos esses tópicos, ó, doação de sangue, eleitor e falecimento, bota assim no seu resumo, 151, sangue, eleitor, falecimento, né, para você lembrar as razões. Esses dias aqui são contados como tempo de efetivo exercício, tá? Mas existem outras exceções, né, que é o artigo 34 que vai trabalhar. Vamos falar dessas exceções do artigo 34, tá? Vamos falar dessas exceções para a gente poder fixar. Vamos lá. Nas férias, tá? Então, período lá de mês, o mês que você está usufruindo das suas férias, conta como tempo de efetivo exercício. As férias não interrompem essa contagem, tá bom? Exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão municipal de administração direta ou indireta. Ou seja, se você for se afastar do seu cargo para exercer um cargo em comissão dentro da administração, pode ser direta ou indireta, mesmo que você vai para um outro órgão, você é um professor e, sei lá, escolhido para exercer um cargo lá na Secretaria de Cultura, outra secretaria, você vai lá exercer esse cargo, ou você trabalha na Secretaria de Administração e é chamado para exercer um cargo numa autarquia, numa empresa pública, né, do município, você vai exercer, isso vai contar como tempo de serviço, tá? Não vai interromper, não. Você tá lá e o seu tempo para aposentadoria continua contando, tá bom? Outra coisa, ó, participação em programa de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição municipal. Então, de repente, o servidor ele é afastado, você vai ficar uma semana participando de tal curso, ou participando de um treinamento, né? Ou você vai ter que ir para uma palestra, para uma conferência, para poder ser treinado ou aprender algo que seja relevante para o exercício do seu cargo. Nesses lugares, você também, a sua permanência lá conta como tempo de serviço, tá? Seu tempo de serviço não é interrompido nesse tempo. Ó, desempenho de mandato eletivo, federal, foi eleito deputado federal, foi eleito senador, sei lá, aí se afastou do cargo para exercício desse mandato, conta como tempo de serviço, tá? Não interrompe. Estadual ou municipal, então, muito comum às vezes um professor vir se eleger vereador, né? Ou um deputado estadual, né? Um governador, um prefeito, enfim, não importa. O que importa é exercício de mandato eletivo, se você for eleito para algum cargo público, no exercício desse cargo, o seu tempo de serviço, né, para fins de aposentadoria e vantagens, continua sendo contado na administração municipal, tá bom? Ó, júri e outros serviços obrigatórios por lei, gente, tá? Esse júri e serviços obrigatórios por lei, por exemplo, é o funcionário que trabalha como mesário no TRE, que trabalha como mesário ou como presidente de mesa, que trabalha nas eleições voluntariamente, esse tempo que ele está lá prestando serviço para a justiça eleitoral, conta como tempo de serviço, tá? Se ele for convocado para fazer parte de um júri,
conta como tempo de serviço, tá bom? Então, além, ó, vamos lá. Além desses afastamentos do artigo 151, tá? Sangue, eleição e morte. Lembra dessas 3 palavras, tá bom? E desses aqui que a gente acabou de ver, ó, férias, carga em comissão, treinamento e mandato, né? Cargo público. E júri, serviços obrigatórios por lei, tá bom? Além disso, existem algumas licenças previstas lá no artigo 106, que se você tirar essas licenças também contam como tempo de efetivo exercício, tá? Normalmente, se eu tirar uma licença, vou tirar uma licença de saúde. Essa licença normalmente, olha a palavra, normalmente, não conta como tempo de serviço. Mas existem alguns tipos de licença que se eu tirar, mesmo estando licenciada, o meu tempo de serviço vai continuar sendo contado. Vamos ver essas licenças? Vamos lá. Eu separei só essas licenças do artigo 106, tá? Eu separei só essas aqui, tá, gente? Tem mais que a gente vai trabalhar quando trabalhar as licenças, tá bom? Só essas aqui pra gente ver, ó. Porque elas contam como tempo de serviço, ó. A gestante e adotante e paternidade. Então, a licença maternidade que a mulher tira quando tem seu filho, né? Esse tempo que ela tá lá cuidando do filho dela, enfim, conta como tempo de serviço, não é interrompido, tá? Também licença paternidade e quando adota um filho, que também tem direito à licença e conta como tempo de serviço. Ó, por acidente em serviço. Então, mas eu estou com um problema de saúde, preciso de uma licença. Conta como tempo de serviço? Não. Mas eu sofri um acidente no meu trabalho. Eu estou com uma. Eu fui. Sei lá, o professor faz muito isso, né? Às vezes eu subo lá em cima de uma mesa, né? Subo em cima de umas mesas malucas lá para botar um cartaz, um negócio assim. Aí, Deus me livre, aquela mesa lá balança, cai, pum, quebrei um braço. É um acidente de serviço, né? É um acidente de trabalho. Aí eu vou tirar minha licença. Essa licença médica, porque é por acidente de serviço, tá? Essa licença conta como tempo de serviço, tá? Porque a razão dela é um acidente em serviço, é um acidente de trabalho, tá bom? Então, olha que interessante. Se eu tivesse caído e quebrado o meu braço na minha casa, ia ser uma licença de saúde e não ia contar como tempo de serviço. Mas se eu quebrei o meu braço dentro do meu trabalho, no exercício da minha função, aí vai contar como tempo de serviço, tá? Não só acidente desse tipo, por exemplo, eu já vi uma professora que um aluno pulou no colo dela, né? Ela não esperava, uma criança veio e pulou. Já viu a criança fazer isso? Pular assim, se pendurar na pessoa? E pendurou, e quando pendurou, deu jeito na coluna. Deu um jeito na coluna que ela não conseguia nem andar direito. E aí precisou tirar uma licença e foi como um acidente em serviço. Acontece, tá? Prepara aí pros abraços, né? Acontece muito. Vamos lá. Outra licença que serve como, que conta, tá? Como tempo de serviço. É serviço militar obrigatório, tá? Então, se for convocado para prestar um serviço militar, vai contar. Para desempenho de mandato classista, tá? Mandato classista, gente, é o sindicato, tá? Vamos supor que você tá lá e você vai entrar para o sindicato, entra lá para o sindicato e decide se candidatar a ser um líder sindical. Quando você é eleito um líder sindical, você tem que se afastar do seu cargo para exercer, né, a sua função. Então, esse período que você está trabalhando no seu sindicato, como representante dos seus colegas, né, de profissão, esse período também conta como tempo de serviço, tá? E aqui, gente, é a licença prêmio. Aquela licença prêmio que é 3 meses que você, normalmente, tá, gente? 3 meses que você ganha, tá, de licença por ter trabalhado em um determinado tempo. Aqui na Prefeitura do Rio é 5 anos. 5 anos trabalhando sem nenhuma falta, enfim, sem nenhum afastamento longo por motivo de saúde, etc. Tem as regras, cada município tem a sua. Você ganha um direito a uma licença chamada prêmio, que é uma licença de 3 meses. Essa licença, o período que você estiver usufruindo dela, ela conta como tempo de serviço, tá? Não interrompe o tempo de serviço, tá bom? Então, preste atenção que o artigo 106 tem um monte de licenças, a gente vai falar delas lá na frente. Mas
Essas aqui que eu elenquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 licenças aqui, que se você tirar, vai contar como tempo de serviço, tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo, né? É focar realmente nas exceções, tá? Vai focar nas exceções. Agora, deixa eu voltar lá antes de encerrar a aula e mostrar para vocês o nosso material. Eu já tinha falado que eu iria mostrar com um pouquinho mais de calma, né? Aqui, gente, olha, nós temos 95 questões comentadas, todas comentadas, em cima de todos esses tópicos aqui, ó. Dá uma olhadinha. De políticas educacionais. Então, cada tópico desse vai ter uma série de questões em cima dele para você poder estudar. Essa matéria de políticas educacionais está sendo pedido para todos os cargos da educação, tá? Então, você vai lá no seu edital, confere só lá como políticas educacionais vai ser pedido. E aí, se você quiser adquirir, gente, olha, R$20, 95 questões comentadas para você treinar bastante aí para sua prova, tá bom? Você que vai fazer cargo na área administrativa, nós temos aí um combo para o pessoal que vai fazer técnico de apoio especializado. Combo no valor de R$80. Você vai levar 50 questões comentadas de História e Geografia de São Gonçalo, 50 questões comentadas de Estatuto do Servidor, 50 questões comentadas de Lei Orgânica, aí vem 133 comentadas, né, de Informática, 97 questões comentadas de Direito Administrativo, 76 questões comentadas de Constitucional e 80 questões comentadas de Português, gente. É muita questão, é quase 500 questões aqui para você treinar bastante aí e arrebentar na sua prova, tá bom? Se você quiser adquirir separadamente, esse combo aqui daria mais de R$90. Mas se você comprar tudo junto, vai estar saindo aí com desconto aí para você por R$80, tá bom? Você pode comprar no nosso site, expressoconcurso.com, tá? Esse valor de R$80 você consegue parcelar em 3 vezes no cartão de crédito ou pelo PagSeguro no boleto bancário. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se não consegue de nenhuma dessas formas, fica comigo aí que eu já te digo como adquirir, tá? Se você não quiser adquirir nem no PagSeguro, nem no nosso site, eu vou mostrar uma outra forma já já para você, tá bom? Gente, pessoal da educação, né? Já temos aí a nossa lei orgânica, História e Geografia de São Gonçalo, temos o Estatuto, 50 questões aí de Estatuto, temos Fundamentos da Educação, LDB e ECA, tem para o pessoal do nível médio, tem Informática, para o pessoal do nível fundamental, temos Língua Portuguesa, tá? Se você quiser também, estamos também oferecendo combo, tá? Com essas matérias. No nível médio sai a R$50, no nível fundamental sai a R$50. Nesse combo só não vai estar a lei orgânica, tá? Que é o material que a gente fez depois e não deu tempo de entrar no combo, tá bom? Você pode adquirir no nosso site também. A partir do valor de R$50 você parcela em 3 vezes no cartão ou no boleto bancário pelo PagSeguro. Ah, professora, eu não trabalho com cartão, nem site, isso é complicado para mim. Então, você vai entrar em contato aqui, querido. Olha, nesse zap aqui, vai falar com o professor Magno, tá? Ele vai enviar para você aí as nossas contas bancárias, para você poder fazer transferência, depósito, o que for melhor para você, tá bom? Uma vez confirmado o pagamento, você vai receber aí o material em PDF no e-mail da sua preferência, tá bom? Gente, dados os recados, fica ligado aí que a gente tem mais aulas de estatuto aí para você, tá? Não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, tá? E deixar aí no comentário qualquer dúvida que você venha a ter, tá bom, gente? Estuda, que a vida muda. Beijão.